Bom, o vídeo de hoje é uma tag, tá? A tag Se Eu Fosse. Fui tagueada pela Ná, minha amiga Ná. Beijo, Ná Oliveira, tá bom? E eu vou estar respondendo pra vocês. São bastante perguntinhas, mas é bem rapidinha, tá? Então, se eu fosse um mês, dezembro. Se eu fosse um dia da semana, sábado. Se eu fosse uma hora do dia, 20 horas. Se eu fosse uma estação do ano, primavera. Se eu fosse um planeta, Júpiter. Se eu fosse uma direção, frente. Se eu fosse um móvel, computador. É móvel, né? Se eu fosse um móvel, seria uma cama. Se eu fosse um pecado, vaidade. Se eu fosse um sentido, visão. Se eu fosse uma pedra, pérola. Se eu fosse uma planta, Vitória Régia. Se eu fosse uma flor, seria uma rosa. Se eu fosse um clima, polar. Se eu fosse um prato, lasanha. Se eu fosse um instrumento musical, violino. Se eu fosse um elemento, água. Se eu fosse uma cor, rosa. Gente, sou apaixonada por rosa, tá? Não repara. Prosseguindo. Se eu fosse um animal, não sei se é animal, mas eu seria uma joaninha. Se eu fosse um som. Se eu fosse um som, seria o som do vento. Se eu fosse uma música, instrumental. Se eu fosse um sentimento, amor. Se eu fosse um lugar, nossa, se eu fosse um lugar, praia. Se eu fosse um sabor, de morango. De morango não, morango. Se eu fosse uma palavra, verdade. Se eu fosse um objeto, celular. Se eu fosse uma parte do corpo, olhos. Se eu fosse um número, 7. Se eu fosse um símbolo, infinito. Se eu fosse um filme, um amor pra recordar. E é isso, meus amores, a tag já acabou, é rapidinha, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da tag. Um beijo pra todas, fiquem com Deus, não se esqueça de dar um joinha se você gostou, se inscreva aqui no meu canal, tá bom? E é isso, meus amores, beijos e até o próximo.